Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. A noite memorável da cristandade renovar-se-á mais uma vez. E com ela, renovam-se os compromissos nossos com as divinas lições de nosso amorável Mestre Jesus. Caminho único para Deus. Porque nós estamos em dezembro. E dezembro é mês do Natal de Jesus. Nosso tema de hoje: mais um Natal de Jesus. Quantos você já passou? Quantas lembranças guarda de natais passados? Quanto que você mudou entre o último e este Natal? A nossa benfeitora Glorinha manda lhes dizer: apesar dos ruídos festivos da noite natalina, é preciso buscar o silêncio do coração para receber aquele que, mais uma vez, oferece-nos o testemunho do amor, da dedicação, da entrega. Seja bem-vindo, menino Jesus. Nosso ponto de partida exige que nós compreendamos que o Natal de Jesus se reveste de grande significado para a cristandade terrena. Considerado a maior personalidade humana que já pisou na terra, o mestre dos mestres dividiu a história com o antes e depois de sua presença entre nós. A literatura acerca desse nascimento é vasta, sem dúvida. Mas especialmente na literatura espírita, considero que três obras merecem e devem ser lidas. Uma intitulada Emmanuel, outra intitulada A Caminho da Luz, e a terceira, Antologia Mediúnica do Natal. Todas a nós trazidas pela mediunidade psicográfica do saudoso e inesquecível Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Mas qual seria o grande objetivo de refletirmos sobre mais um Natal de Jesus? Na obra intitulada Emmanuel, ditada pelo benfeitor de Chico, podemos encontrar o grande objetivo da vinda de Jesus sintetizado da seguinte forma. Diz o benfeitor espiritual: com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Olha que interessante. Porque, de fato, o grande objetivo da vinda de Jesus foi ensinar para nós, fundamentalmente, o verdadeiro amor. E este ensinamento, claro, era facultado e facilitado pela infinita sabedoria do Mestre Jesus, e a nós ofertado graças
a divina misericórdia de seu coração. Não obstante a grande espera do povo judaico pelo Messias anunciado há mais de 400 anos, a última profecia foi a de Isaías, esse povo esperava por um libertador do jugo romano, ou seja, que tirasse o povo judeu da escravidão romana e trouxesse à nação judaica a independência tão sonhada. Eu imagino que depois das primeiras pregações de Jesus, uma certa frustração tomou conta de seus compatriotas, porque a libertação que Jesus prometia, libertação da qual ele falava, era a libertação do homem de si mesmo, daquele velho, antigo e arcaico modelo de existência, pautado fundamentalmente na materialidade e, em muitos momentos, com excessos de uma religiosidade de resultados, artificial, externa, superficial. As demonstrações de amor de Jesus estavam nas curas que ele efetuava. A sua sabedoria externava-se na invulgar inteligência que ele demonstrava quando provocado pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos próprios romanos. E a sua misericórdia patenteava-se na capacidade de assimilar os golpes de pouca atenção, de crítica, de julgamentos equivocados que sempre ele recebia. E o fazia de coração aberto. Por essa razão, continua o benfeitor Emmanuel na obra que leva o seu nome, aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade, na manjedoura, no Tabor e no Calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. O Emmanuel está colocando 3 cenários distintos dos quais Jesus foi o personagem principal. A manjedoura no seu nascimento, o Tabor quando ele está lá com 3 dos seus discípulos, e o Calvário quando ele é crucificado. E em todas as 3 circunstâncias, a grandeza de Jesus é a mesma. A sublimidade da sua gloriosa espiritualidade é a mesma. Agora, lamentavelmente, todos aqueles que foram objeto dos obséquios físicos e espirituais produzidos por Jesus foram os mesmos que gritaram o nome de Barrabás quando Pilatos perguntou à turba ensandecida quem eles preferiam que fosse solto, Jesus ou Barrabás. E aquele mesmo povo obsequiado tantas vezes pela bondade de Jesus pedia a sua execução. Talvez frustrado exatamente porque a grande mudança que ele veio trazer foi a mudança interna de cada criatura, que não tinha ainda se apercebido disso. E o Emmanuel prossegue dizendo: com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova, o seu Evangelho, as lições, o manual de instrução para a existência humana, para uma vivência cristamente digna.
Sim, porque cada um de nós precisa pautar a existência nessa boa nova, nesse Evangelho de Jesus, que é um manual de conduta. Naquela época, Jesus inaugurava uma nova forma de ser e de pensar para os seres humanos, para o ser humano. Razão pela qual o benfeitor Emmanuel acrescenta dizendo: o Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. É o mote, é a orientação, é a guia que deve ser seguida. E Emmanuel sintetiza dizendo: Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. Uma criatura, um filho de Deus, como somos nós também, que vem à Terra, mesmo sendo o governador espiritual do planeta, assume a condição humana, encarna, mas é a grande manifestação do amor de Deus, da bondade divina, da misericórdia divina para com a humanidade, enviando aquele que era um dos seus filhos diletos. Esse era o Jesus que o mundo precisava, mas talvez não fosse o Jesus que os judeus esperavam. Daí a grande frustração, creio eu. Discorrendo com elevada propriedade sobre a vinda de Jesus, no capítulo 69 da obra Antologia Mediúnica do Natal, o espírito, o benfeitor Emmanuel, assevera dizendo: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Sem dúvida, a primeira e grande lição, como a dizer-nos que todas as nossas conquistas, que de todas as nossas conquistas do espírito, a humildade reveste-se de singular importância. E o Emmanuel, lá na Antologia Mediúnica do Natal, prossegue dizendo: começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Ou seja, até a vinda de Jesus, a humanidade estava na infância espiritual. Jesus veio tirar essas criaturas daquele estado de infância, claro que passando por uma adolescência até a madureza da vida, com a qual ele gostaria que a humanidade se encaminhasse. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, diz o Emmanuel, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Uma das coisas que Jesus quis demonstrar cabalmente para todos que com ele estiveram naquela época era que todos somos irmãos. Daí o Emmanuel se referir que essa exemplificação dada por Jesus era um código de fraternidade. Sem dúvida, a humanidade ainda engatinhava naquele momento nas questões espirituais, com uma religiosidade efetivamente externa. Razão de Jesus fazer aquela fala dele, célebre, né? Sobre o sepulcro caiado. Uma religiosidade que era baseada nas tradições que atravessavam os séculos
com ritos e dogmas que julgavam agradar a Deus. Mas por desconhecimento, mas por ignorância, no sentido de ignorar, de desconhecer. E Jesus vem refazer esse caminho. Vem mostrar que a verdadeira religiosidade começa dentro de cada criatura. O Emmanuel prossegue dizendo: a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Jesus não quis fazer tudo sozinho, muito pelo contrário. Ele recolheu, foi buscar 12 criaturas, criou um colégio apostólico com seus 12 apóstolos, ampliou para mais de 500 discípulos. Apóstolos só 12, discípulos, muitos. Porque ele sabia que cada criatura daquela, se entendesse a sua mensagem, deveria ter a responsabilidade de proclamá-la, de disseminá-la, porque essa mensagem trazia o fundamento da verdade inabalável. O trabalho do mestre era compartilhado, pois ele desejava que cada homem transformasse outro homem, não apenas pelo discurso religioso, mas, sobretudo, pela transformação moral. Jesus sabia que as criaturas prestariam atenção nas mudanças, nas transformações morais que as criaturas exibissem a partir do conhecimento e da vivência da mensagem de Jesus. Muitas virtudes, até então adormecidas, em estado latente naqueles homens simples, começaram a vicejar nos exemplos de amor e fraternidade. Jesus afirmou certa vez: eu sou o caminho, a verdade e a vida, expresso no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 12, e uma afirmação conhecida como a promessa de Jesus sobre a morada do Pai e sua identidade como caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É por intercessão? Não. É por exemplificação. Nós não temos que seguir Jesus. Nós temos que imitar Jesus, que é bem diferente de seguir. E imitar é difícil, porque nós temos que deslocar internamente muitos comportamentos, muitos sentimentos que estão aí há talvez milhares de anos, nesse espírito que vai e volta em múltiplos processos reencarnatórios e que vai ganhando, ainda que lentamente, algum brilho, algum lustro. Mas o nosso querido Emmanuel segue dizendo lá na Antologia Mediúnica do Natal: muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e redenção. O benfeitor de Chico Xavier, o Emmanuel, ele chama atenção para algo que parece não ter ficado somente no tempo de Jesus: a exemplificação incompreendida. Por quê? Muitos, ainda hoje,
não compreendem essa exemplificação, nem mesmo aqueles que pretendem demonstrar elevada religiosidade. Imagino que tanto naquela época como agora, as pessoas compreendem, mas preferem negar através da incompreensão para não assumir o compromisso e a responsabilidade da transformação moral. Sim, porque quem vai assumir a exemplificação de Jesus, colocando ela na sua vivência, na sua existência, está formalmente assumindo o compromisso e a responsabilidade com a sua transformação moral, sem dúvida. Agora, quanto a esse aspecto de Jesus ter estado entre os essênios, até hoje permanece uma lacuna temporal entre os 12 e os 30 anos de Jesus, não havendo registro histórico, pelo menos que se conheça, sobre onde teria ficado Jesus nesses 18 anos e mais, o que ele teria feito nesse período. Se você acompanha os vídeos de natureza religiosa, especialmente espírita, no YouTube, por exemplo, você já deve ter visto várias apresentações que abordam esse tema. Muitos dizem que Jesus esteve entre os essênios, que era uma comunidade judaica, mas um grupo asceta, apocalíptico, messiânico, do antigo movimento judaico, que foi fundado em meados do 2º século a.C. e dizimado no ano 68 d.C., com a destruição de seus assentamentos na localidade de Qumran. Os essênios eram entre os judeus uma das castas de elevada religiosidade. Outros dizem que nesses 18 anos que não há notícias de que onde Jesus esteve ou o que fazia, outros dizem que ele esteve na Índia, ele esteve no Tibete, aprendendo e ensinando, fortalecendo o seu espírito para o que haveria de vir acontecer. Ele sabia do que ia acontecer. Sobre essas diferentes abordagens, sobre a destinação de Jesus naquele tempo, Emmanuel, lá na Antologia Mediúnica de Natal, diz assim: as próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador e de todas as criaturas. Olha que interessante. Essa dificuldade não apenas entre os encarnados, há também entre os desencarnados. Agora, é fato que os espíritos superiores, os espíritos de elevados estudos espirituais, têm coisas importantíssimas e corretas para nos ensinar, mas também existem aqueles pseudo-sábios. É por essa razão que o Emmanuel prossegue dizendo: o mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou de sua contribuição. Está então aí contradizendo o que alguns historiadores dizem. Aqui quem está falando é o espírito Emmanuel, que na época de Jesus foi o senador Públio Lentulus, uma alta figura do Senado romano. Desde os seus primeiros dias na Terra, diz o Emmanuel, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Sim, porque o governador do orbe, a Terra tem 4 bilhões de anos. Ele participou de todo o processo de construção do planeta.
Antes disso, ele já existia em muito, muito tempo. Então, é natural, é muito natural, que Jesus tivesse uma riqueza de conhecimento nunca vista antes na Terra. Por isso que o Emmanuel diz assim: do seu divino apostolado, nada nos compete dizer em acréscimo das tradições que a cultura evangélica apresentou em todos os séculos posteriores à sua vinda à Terra, reafirmando, todavia, que a sua lição de amor e de humildade foi única em todos os tempos da humanidade. Então retorna a questão do amor, da humildade, como marcas, como símbolos desta passagem de Jesus, não obstante todas as outras virtudes crísticas que ele nos demonstrou. Tudo que Jesus fez em sua época estava emoldurado pelo amor e pela humildade, com os quais ele adornava as suas ações de benemerência. Mas cabe uma pergunta a todos que se esforçam na prática do bem. Essa prática que nós realizamos, ela é realizada com amor e humildade? Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu fui buscar uma outra obra coletânea do além, também do benfeitor Emmanuel, reflexões com as quais nós podemos enfeixar este assunto mais o Natal de Jesus. Que o Emmanuel diz assim: as comemorações do Natal conduzem-nos ao entendimento à eterna lição de humildade de Jesus. Eterna lição de humildade. Retorna a questão da humildade. No preciso momento em que a sua mensagem de amor, retorna a questão do amor, felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. Ou seja, a perenidade da mensagem do Cristo é absolutamente extraordinária. O que ele disse lá 2000 anos atrás é tão atual quanto esse momento que nós estamos vivendo agora, em que eu falo e você me ouve. E o Emmanuel vai usar uma expressão que Jesus usou quando disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. O Emmanuel vai, aproveitando-se essa fala de Jesus, dessa fala de Jesus, ele vai dizer: a manjedoura foi o caminho. A exemplificação, tudo que ele fez, era a verdade. E o Calvário constituía a vida. Não obstante, a consequência natural do Calvário foi a morte física do homem Jesus. E o Emmanuel diz: sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. O caminho é Jesus, que chegou até nós numa manjedoura. Não atingirá os tesouros da verdade e da vida, os tesouros emancipatórios da criatura humana. E observe que, mais uma vez, retornam o amor e a humildade, virtudes crísticas absolutamente indispensáveis à construção do homem novo. Mas eu creio que o final desta citação do Emmanuel é emblemático, quando ele diz: sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. O caminho é a longa estrada da evolução. Ora reencarnado, ora no plano espiritual. Essa alternância, ora nós estamos na carne, ora nós somos só espíritos no plano espiritual, indo e voltando. Mas sempre
com o grande objetivo do progresso do espírito, cuja culminância é a posse da verdade e da vida. A verdade absoluta só Deus possui e vai revelando ao homem na medida em que ele esteja apto para conhecê-la. É uma conquista. Sim, a verdade é conquistada graças aos esforços dos homens e não numa revelação bombástica, sem proveito para quem a recebe. Não. É uma conquista. E Deus vai revelando em doses homeopáticas. Quem experimenta o sabor da verdade não mais permanece o mesmo. Toda uma evolução se opera na criatura. Uma transformação radical e libertadora é absolutamente inevitável para todo aquele que experimenta a verdade. Porque a verdade emancipa a alma. Não só emancipa, completa a alma. Sendo infinita, a verdade vitaliza o microcosmo e expande-se nas galáxias. A verdade vibra na molécula, agiganta-se no espaço ilimitado e encontra-se ao alcance de todos nós. É perene e existe desde todos os tempos e sobreviverá ao fim das eras. Porque a verdade é Deus. E para penetrá-la, faz-se necessário diluir-se em amor. Sim, diluir-se. Do mesmo modo que os grãos de açúcar se diluem em um cálice de água em movimento. Só agora talvez nós possamos compreender o motivo pelo qual Jesus calou-se diante de Pilatos quando Pilatos perguntou a ele o que é a verdade. Porque Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, eu sou portador do caminho, da verdade e da vida. E Pilatos perguntou para ele: o que é a verdade? Jesus calou. Por descortesia a Pilatos? Claro que não. Ninguém mais que Jesus conhecia o coração e a mente de Pilatos. Pilatos não estava preparado para receber a resposta. E talvez nós ainda não estejamos preparados. Mas não devemos desistir de persegui-la, de procurá-la. E nós nos aproximaremos tanto mais da verdade, quanto mais nos aproximarmos do modo de vida que Jesus ensinou para todos nós. Por isso que eu repito, mais do que seguir Jesus, é importante imitá-lo. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Forte abraço.